Olá a todos e a todas, eu sou Daniel Santos, esse é o Café com Lepes, sejam bem-vindos e hoje a gente está aqui com uma convidada ilustre, uma estrela em ascensão aqui no grupo, Aline Renaud. Aline, queria que você começasse se apresentando um pouco, contando pra gente da tua trajetória. Bom, meu nome é Aline, tenho 25 anos, acho que isso é uma informação que eu considero importante, assim. Sou mineira, nasci no sul de Minas Gerais e sou psicóloga. Entrei na graduação aqui na USP de Ribeirão Preto e entrei para trabalhar no Lepes logo no final da graduação. E Aline, falando um pouco então dessas tuas escolhas, tá certo? Você começou a tua vida como psicóloga e o que te fez, né, escolher a carreira né, porque lá no início você queria muito trabalhar com recursos humanos, acabou vindo no Lepes um pouco por esse caminho. Então eu queria que você contasse o que você esperava que ia ser a tua carreira como psicóloga e como é que tudo isso foi se transformando com o passar do tempo. Acho que é muito legal a pergunta, Daniel, porque, na verdade, voltando assim lá no tempo de escola, do porquê que eu escolhi a psicologia, eu nunca fui uma criança ou uma adolescente com uma ideia muito fixa do que eu queria ser quando eu crescesse, né? Que era a pergunta que todo mundo fazia. Eu era uma estudante que ia muito bem na escola. E aí muitos professores, inclusive, achavam que eu ia para medicina ou para engenharia ou para alguma área nesse sentido, que tem mais prestígio, digamos assim, na sociedade, embora tenha muitas discordâncias em relação a isso, porque várias profissões têm seu mérito, né, e são muito importantes para a sociedade como um todo. Então eu cheguei no terceiro colegial, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. E aí eu fiz um processo de orientação profissional, com uma psicóloga, e durante o processo de orientação profissional que eu percebi que eu queria psicologia, assim. Mas também entrei na psicologia sem muita certeza de qual caminho dentro da psicologia eu ia seguir. Porque a psicologia é uma área que enfim, tem muitas possibilidades de atuação. Então, quando eu entrei na faculdade, eu sabia do básico ali sobre a psicologia, me imaginava um pouco na clínica naquele momento, no início da graduação, mas eu não sabia também muito bem aonde eu ia trabalhar de fato. E eu sinto que durante a graduação eu estava muito aberta para ter experiências, né, e conhecer coisas. Então participei de grupos de extensão na graduação, né, então participei de uma empresa júnior que trabalhava com psicologia organizacional, né, com RH, com projetos em RH. Participei de um grupo de humanização hospitalar e fui testando, fui entendendo um pouco do que eu gostava. Fiz estágios também na graduação, fiz estágio na clínica, né, atendi pacientes também na clínica. E eu fui entendendo que eu gostava de trabalhar, gostava e gosto, na verdade, de trabalhar em equipe e com outras pessoas com um propósito em comum, né? E aí eu via no RH, dentro da psicologia, uma possibilidade disso, né? De trabalhar numa equipe de recursos humanos, né? De gestão de pessoas, em prol de um objetivo em comum dentro de uma organização. E aí o Lepes surgiu quando eu estava no último ano, de fato, procurando estágio para fazer nessa área de RH. Prestei o processo seletivo do Lepes e entrei no começo de 2022. E aí eu acho que o Lepes me apresentou outras coisas também, né, além do RH, que eu fiquei enquanto estagiária até o final de 2022, em 2023 já como psicóloga formada no RH, né? Então, e aí o Lepes te apresentou uma opção de coisas, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Fala um pouco do que você faz hoje e o que foi uma descoberta nisso tudo. Tá, eu acho que, assim, o Lepes me apresentou realmente o trabalho com políticas públicas no geral. Acho que na graduação a gente tem, de psicologia, pelo menos na minha graduação, eu tive alguns contatos com essa área, mas nada muito aprofundado. E eu sempre gostei muito da educação. Sou filha de pedagoga, eu acho que isso também é uma informação
importante toda vez que eu converso com uma pessoa que é filha de pedagogo ou de professor, no geral, tem um pezinho ali na educação, tem um afeto muito grande pela educação e eu sempre tive isso. E aí, quando eu entrei no LEPS e comecei a entender, mesmo enquanto RH, entender o que o LEPS fazia, porque quando a gente trabalha na área de recursos humanos, é imprescindível que a gente entenda e conheça o que a organização faz. Então, desde o início, como foi uma proposta mesmo de RH de começar tudo do zero, eu lembro que eu e todo mundo que trabalhou comigo no RH, a gente tinha muito esse objetivo de entender de fato o que o LEPS fazia. E naquele momento era distante, né? A gente estava ali trabalhando em outros processos, não estando em contato com a ponta, né, com os projetos, com os parceiros e tudo mais. Mas eu comecei a entender um pouco de como os projetos que eram feitos no LEPS, eles de fato apoiavam a ponta, né, ali a política pública. E aí em 2024, mas no comecinho do ano, né, acho que no primeiro trimestre, o Fernando me convidou para trabalhar com gerenciamento de projetos, inicialmente tendo uma visão mais ampla dos projetos, e aí foi quando eu realmente entendi um pouco mais e na prática o que o LEPS fazia. E eu acho que aí, a partir do momento em que eu de fato tive contato com esse mundo, é o que me brilha os olhos de fazer todos os dias. E aí, nesse período recente, você teve muito contato com algumas redes de ensino, em particular com São Luís do Maranhão, e lá vocês começaram a estruturar mesmo uma política, não foi isso? Uma política das escolas de tempo integral na rede. O que foram esses desafios? Quer dizer, como que uma psicóloga chegou nesse ambiente e contribuiu para esse desenho? Eu, de fato, tive muito contato com a rede de São Luís, inclusive tenho um carinho muito grande por eles. E eu entrei no projeto, na verdade, o projeto já estava em andamento. Então, Mayra, Lucas e Júlia Teodoro já tinham caminhado bastante nessa construção e ajudando a CEMED, né, a Secretaria Municipal de Educação de São Luís, a construir ali a política de educação integral em tempo integral. Então, isso já estava caminhando. Eu entrei muito numa parte tanto um pouco mais burocrática, mas ao mesmo tempo operacionalizando um campo, uma coleta da EAP lá. E eu acho que, sobre a sua pergunta de uma psicóloga entrando nesse contexto, eu trabalhava muito em contato direto mesmo com as pessoas do núcleo de educação em tempo integral da CEMED lá. E eu acho que o principal fator ali para esse trabalho de articulação, que acabava sendo também, são as relações humanas. E é você se relacionar com o outro, entender quais são as necessidades desse outro, né, ele enquanto ali parceiro desse processo de construção do projeto. E isso eu acho que a psicologia me deu muitas ferramentas mesmo, desse trabalho bem humanizado. E eu acho que até a psicologia organizacional também dá esse olhar, para a gente ter esse olhar analítico, para entender o que está acontecendo nos processos relacionais também de uma organização, para a gente conseguir atuar. Eu acho que todo esse conteúdo, esse conhecimento e essa prática por trás ajudaram bastante nisso. Qual que era o principal desafio para formar um time na CEMED? Quer dizer, eram conflitos internos, era construir propósito, era motivar as pessoas para estar ali? O que você sentiu que numa rede pública falta ou pode ser melhorado? Eu acho que o desafio, no caso em questão, era conseguir sensibilizar as pessoas em prol da temática, né, da educação integral em tempo integral, que apesar da rede já ter tido outros momentos com matrículas em tempo integral, era um momento em que estava sendo estabelecida a política mesmo. Eu acho que sensibilizar as pessoas e fazer com que elas entendessem o real propósito da política era o principal desafio mesmo. E aí, durante todo o projeto, a gente apoiou bastante o núcleo de educação integral para trazer e levar essa informação sobre a política
para os outros grupos, tanto da secretaria, quanto dos gestores escolares, quanto aos coordenadores pedagógicos e os professores também, inclusive as famílias também que entraram nesse processo. Então, acho que isso foi um desafio, e aí, considerando que era algo recente, ali a política em si era algo recente no município, dentro da própria secretaria também tinham esses desafios das pessoas compreenderem e entenderem quais eram os propósitos e o que se gostaria de fazer, né, e alcançar. Você teve alguma experiência com alguma secretaria muito diferente de São Luís? Quer dizer, você acha que o que você viu em São Luís acontece sempre? Conta um pouco. Com outra secretaria diretamente não tive tanto, assim. Mas você teve com o MEC ou não? Com o MEC, sim. Com o MEC, não foi? Com o MEC, sim. Mas eu acho que isso, quando a gente pensa em políticas recentes, né, acho que é um desafio comum de conseguir levar a informação. Eu acho que o trabalho da comunicação nesse sentido ele é muito importante para conseguir sensibilizar as pessoas que estão envolvidas ali com a política, sejam as pessoas que estão colocando ela em prática, sejam as pessoas, inclusive, que estão recebendo essa política, né, os usuários da política. E aí, falando um pouco mais agora da Aline, quais são os seus próximos passos, então? Quer dizer, você se formou como psicóloga, aí uma opção de portas se abriram. Como é que você se imagina daqui a uns 3, 4 anos? Que passos você acha que são importantes de serem dados agora? Bom, eu acho que, assim como no começo da graduação, eu tinha muito esse comportamento exploratório que a gente fala na psicologia, né, de estar aberta a explorar coisas. Eu sinto que nesse meu início de carreira, e por isso que eu falei dos meus 25 anos, porque eu ainda sou muito nova, eu ainda estou explorando as atribuições que eu tenho e as ações que eu tenho, mas eu me vejo muito continuando trabalhando com projetos em educação, principalmente políticas públicas em educação, mais na parte de gerenciamento, né, e gestão desses projetos. Tenho muito interesse de, em algum dia, trabalhar de fato numa secretaria de educação, ali no corpo técnico da secretaria, entender o outro lado, né? Agora estou desse lado enquanto terceiro setor, mas entender o lado enquanto secretaria. E tenho interesse em aprofundar estudos mesmo, mais para essa área. Logo depois que eu terminei a graduação, eu fiz uma pós-graduação em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas. E aí eu tenho interesse em voltar a estudar, né, e fazer uma pós-graduação talvez relacionada à gestão de projetos ou políticas públicas. Isso ainda está em aberto, mas pensando no meu eu do futuro, eu de fato quero continuar nessa área. Você se imagina secretária? Acho que como secretária eu não me vejo muito. Acho que me vejo muito mais no corpo técnico da secretaria, ali por trás, ajudando a viabilizar as ações da secretaria. Mas acho que como secretário, o perfil de secretária talvez não seja muito o que eu gostaria, mas eu quero muito trabalhar no setor público. Em algum lugar ainda está em aberto. E Aline, esse ano aqui no LEPS, eu acompanhei teu processo, você precisou viajar muito, né? Uma rotina sem rotina, a sua rotina era não ter rotina. Como que é isso na tua vida pessoal? Você consegue conciliar com teus hobbies? Como que você se organizou para isso? E essa é uma vida que você curte? Não? Eu gosto bastante de viajar, mas de fato, dependendo da quantidade de tempo em que eu passava no lugar onde eu estava indo, isso desorganizava um pouco, porque eu tive experiência de ir, por exemplo, para São Luís, que a gente conversou, e ficar lá 2, 3 dias ou menos, ou ficar, enfim, 2 dias inteiros, pelo menos. Mas como é muito distante, né, aqui de Ribeirão até lá, acabava ficando um dia para ir, um dia para voltar e só 2 dias lá. E também tive a experiência de ir passar uma semana toda. Quando eu passava a semana toda, eu conseguia fazer algumas das coisas que eu costumo fazer quando eu tô aqui em Ribeirão. Por exemplo, ir na academia e ter uma rotina um pouco mais organizada. Mas com pouquíssimo tempo, geralmente isso era mais difícil porque as coisas também ficavam mais condensadas. Então era mais um equilíbrio mesmo, de saber que naquele momento eu estaria viajando e estaria tudo bem, também não seguir a rotina,
Mas aí eu comecei a adotar algumas estratégias, né, de valorizar realmente as refeições, porque muitas vezes a gente está muito corrido na viagem e acabava comendo alguma coisa que dava. E aí agora já tenho uma preocupação maior do que eu vou comer, com a qualidade do que eu vou comer, para inclusive isso evitar com que eu fique doente, por exemplo, né, de cair minha imunidade e tudo mais. E aí essas estratégias foram ajudando também nesse processo. Mas assim, é possível, na medida do possível é ok. E essa vida de setor público, de secretária, ou, enfim, mesmo as pessoas na equipe técnica que são mais atribuladas, quase sempre não tem rotina também. Quer dizer, você se enxerga nesse papel, uma coisa que, essa adrenalina o tempo todo. Eu acho que sim, talvez não por muito, muito tempo, assim, como carreira mesmo. Por isso que eu tenho vontade de ter essa experiência, mas não necessariamente permanecer nela para o resto, assim, da minha vida profissional. Talvez isso mude quando eu entrar no setor público, talvez, enfim, me apaixone por ele e não queira sair, também tem essa possibilidade. Mas eu acho que tendo essa delimitação de eu passar um período nessa função, acho que estou disposta a ter essa rotina, sem rotina, né? Que eu sei que é realmente muito puxado. E qual que seria teu sonho, por exemplo? Então, o que te motiva, esse teu propósito? Você quer entrar no setor público, é o quê? É pelo poder, para ocupar um espaço, ou você tem alguma coisa que você fala assim, eu gostaria muito de fazer se eu tivesse essa chance? Eu acho que tendo contato assim com redes e com o setor público estando do lado de cá, eu vejo que eu tenho muita vontade realmente de contribuir com a otimização dos processos dentro do possível. Assim, tem muita burocracia envolvida no setor público e isso acho que em grande parte é necessário para garantir uma certa... para conseguir que as coisas saiam de fato. Mas eu vejo que muitas coisas podem ser otimizadas, né? Tanto a nível de processos, dentro de cada um dos programas de uma secretaria, por exemplo, mas pensando também até na minha visão de RH, assim, de gestão de pessoas. Eu acho que tem muito dessa área que pode contribuir para otimizar o trabalho no setor público. Então, eu tenho muito interesse de levar isso, né? Então, não sei se seria um sonho, efetivamente, mas olhando para a minha atuação, eu gostaria muito de deixar esse legado aonde eu trabalhar, assim. E eu acho que de sonho, de propósito mesmo, é de fato contribuir para a melhoria da qualidade da educação pública no Brasil. E aí, bem aberto mesmo, sem uma etapa específica, porque a educação como um todo, para mim, ela é bem interessante e me motiva muito. Quem que te inspira? Você se inspira em alguém para ocupar esse lugar? Você se encontrou alguma secretária, algum secretário, alguma pessoa que... Eu acho que, na verdade, minha mãe. Ah, é? Uhum. Minha mãe é coordenadora pedagógica e... Ai, gente, se eu me emocionar, eu quero parar, tá? Acho que eu tenho que... Não, pode parar, gente. Eu comentei que ela é coordenadora pedagógica, né? E acho que desde pequena eu vi o quanto ela se esforça e o quanto ela é muito comprometida em trabalhar em prol realmente de oportunizar que os estudantes tenham uma aprendizagem de qualidade. Ela trabalhou em muitas escolas ao longo da vida profissional dela, enquanto professora no começo, e aí ela fala que ela não gosta tanto de dar aula, ela gosta de estar ali na posição de coordenadora pedagógica para conseguir trabalhar junto com os professores e fazer com que, a partir disso, ela chegue nos estudantes, né, que isso chegue nos estudantes para que eles possam aprender mais e ter oportunidade de aprendizagem. E eu vejo o quanto ela lutou por muitas coisas, assim, ela trabalhou já em várias escolas públicas, atualmente ela trabalha numa escola particular, mas eu vejo o quanto ela realmente é muito comprometida, e assim, e eu vejo que essa característica dela é muito presente também em muitos profissionais da educação, de fato
comprarem a causa e trabalharem muito em prol dos estudantes, das crianças, dos adolescentes, enfim. E eu acho que ela realmente é uma pessoa que me inspira muito. Como que ela chama? Edilene. Edilene? Isso. Aline, acho que a gente está caminhando já para o final aqui da nossa conversa. Você quer deixar uma mensagem para a gente, para os telespectadores? Eu vou focar a mensagem para... mensagem muito ampla, assim. Tô pensando que vou focar para quem tá, talvez, no começo de carreira, assim, igual a mim, ou saindo da faculdade. E pensando na trajetória que eu tive, eu acho que um recado que eu poderia deixar é que as pessoas realmente aproveitem as oportunidades, né? E estejam abertas para aprender e para aproveitar o que chega para elas e o que elas vão encontrando ao longo do caminho, seja na faculdade, seja nas oportunidades profissionais, e entendendo a partir dessas oportunidades o que vai fazendo sentido para você. Eu acho que isso que eu gostaria de deixar. Então, muito obrigado, Aline. Com isso, acho que a gente encerra aqui essa nossa conversa. Esse episódio fica, então, dedicado, em nome da Edilene, a todos os profissionais da educação que batalham todos os dias em prol das nossas crianças. Obrigado de novo. E assim, com a Aline, a gente encerra essa terceira temporada e novas surpresas estão nos aguardando para a próxima temporada. Até a próxima.